desenvolvedores, vocês estão bem? Então aqui estamos para uma segunda aula, onde eu vou estar aqui praticando a escrita terapêutica, que é uma ferramenta de autodesenvolvimento. Essa ferramenta serve para as pessoas que querem arrumar a vida, que estão se sentindo mal, que estão com um desconforto, que estão com um problema em suas vidas. Essa ferramenta, ela é multitarefas quando o assunto é autodesenvolvimento. Ela é de extrema utilidade para nossa vida se a gente quer ser um ser humano melhor. E como eu quero ser um ser humano melhor, eu estou aqui praticando escrita terapêutica. A escrita terapêutica foi uma ferramenta que ela já existia, ela existe antes de eu começar a praticar. Eu só dei esse nome para ela, escrita terapêutica. Comecei a utilizar ela depois de um tratamento para depressão, onde eu estava em depressão. Fiz esse tratamento para depressão e o meu terapeuta, ele praticava a escrita terapêutica, não usava esse nome, mas ele praticava a escrita terapêutica. E eu comecei a praticar também. Então, essa escrita, essa ferramenta transformou a minha vida e ainda está transformando a minha vida. A pessoa que eu sou antes de aplicar essa ferramenta na minha vida, antes de começar a praticar essa ferramenta, é muito diferente da pessoa que eu sou hoje. Muito diferente, muito diferente. Eu percebo o quanto eu mudei. E tudo bem consciente, tudo muito consciente. Eu tenho consciência de todas as coisas que eu consertei, tenho consciência de todas as coisas que eu aprendi. Elas estão lá no nível inconsciente, porque eu não preciso ficar lembrando delas o tempo todo, mas tudo o que eu aprendi desde que eu comecei a praticar a escrita terapêutica está registrado, porque escrita terapêutica a gente escreve, aqui a gente vai digitar, mas no começo eu escrevia num caderno. Então, tá tudo registrado, todos os problemas que eu acessei, todas as soluções que eu acessei também, que eu desenvolvi para resolver esses problemas. Então aqui a gente vai buscar algum outro problema, algum outro desconforto que eu esteja sentindo e vamos ver a causa dele, que esse é o objetivo. Se a gente quer se transformar, a gente precisa mudar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles são a origem de tudo. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente, depois a gente age. Então, se você quer mudar por exemplo, um comportamento seu, um problema que esteja acontecendo na sua vida, ele é um resultado das suas ações. E as ações são resultado daquilo que nós sentimos. E o que sentimos são resultados daquilo que pensamos. Você pensa, depois sente, depois age, e a sua vida acontece dessa forma, a partir do seu pensamento, do seu sentimento e da sua ação. E a escrita terapêutica, ela age no pensamento. Ela tem como objetivo mudar as nossas crenças, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê, as nossas ideias. Então, a escrita terapêutica também desenvolveu em mim um senso muito alto de sinceridade comigo. Eu sou muito sincero comigo. Eu não escondo nada de mim. Eu sei o tempo todo aquilo que eu estou sentindo. Eu consigo identificar o que eu estou sentindo, consigo identificar o que eu estou pensando sobre o que ou alguém. E é isso. E é muito importante que a gente seja sincero com a gente quando a gente esteja praticando uma escrita terapêutica ou qualquer outra ferramenta de autodesenvolvimento, como principalmente a hipnose clínica. Então, quando a gente estiver usando alguma dessas ferramentas, é muito importante que a gente seja sincero com a gente, porque se a gente não for sincero, se a gente ficar escondendo da gente as coisas que a gente está sentindo, a gente não vai desenvolver as coisas que a gente está escondendo. Elas vão ficar lá escondidas, fazendo as coisas que elas sempre fazem. Então, essa sinceridade, eu estou falando para vocês porque que eu estou sendo bem sincero comigo e com vocês. Todas as coisas que eu estou colocando aqui, eu estou sendo bem sincero, porque isso é muito importante. Então, como que a gente começa numa escrita terapêutica? Apesar de as coisas começarem no pensamento, o nosso sentimento é quem gera o desconforto. Então, é a partir dele que a gente começa, dos sentimentos, para a gente depois acessar as memórias e os pensamentos. Então, a gente começa com perguntas. A escrita terapêutica, ela é baseada em maiêutica socrática, que significa que ela é baseada em perguntas, tá bom? Então, você começa com perguntas. E você não precisa exatamente começar com as perguntas que eu faço, fazer as mesmas perguntas que eu faço. Só faça perguntas. Só faça perguntas. Só faça perguntas. As perguntas, elas são condutoras. As respostas, elas
nos estabilizam e as perguntas elas são as nossas condutoras. Então, se a gente quer encontrar aquilo que a causa dos nossos problemas, a gente precisa de algo que nos conduza para esse lugar, para essa causa. Imagina que a causa é um lugar e a gente precisa de algo que nos leve até lá. As respostas, elas são fixas, elas não são móveis, elas não fazem a gente pensar. Elas são fixas, elas são as respostas, elas são... É isso. Perguntas não. Perguntas, elas são móveis, elas são condutoras. Então, se a causa está em algum lugar dentro de mim, eu preciso subir no meu carrinho, que é as perguntas, e ir fazendo perguntas até eu achar o lugar, até eu achar a causa. Então, faça perguntas. Você pode se inspirar nas perguntas que eu faço aqui. As perguntas que eu faço, elas não são mirabolantes, não são transcendentais, não são difíceis, são muito simples, tá bom? Mas são perguntas assertivas. Então, é isso. Vamos praticar. O que você está sentindo? Eu vou trazer aqui uma coisa que eu senti. Ontem à noite eu fui dormir e antes de dormir eu tava sentindo um desconforto, tava meio triste com uma coisa. E como eu já tenho muito prática, é muito limpo esse caminho entre a consciência e a inconsciência, o subconsciente meu. Eu deitei na cama, coloquei a mão no peito e comecei a buscar o que estava acontecendo ali até entrar na causa. Uma das formas também de a gente encontrar a causa é através do próprio sentimento, não necessariamente através das perguntas. A gente se conecta com o sentimento e vai deixando ele levar a gente até onde que ele queira nos levar. Só sentir esse desconforto, sabe? Sente o desconforto e se permita. Só sente, sabe? Tá sentindo desconforto, sente ele de verdade. Tá ruim, deixa ficar mais ruim, sente ele. E só observe como se você fosse uma coruja parada observando, olhando. Só o que está acontecendo. E enquanto você estiver sentindo, você fica de olho se não aparecem algumas memórias, algumas outras sensações, algumas outras imagens. Geralmente essas imagens estão relacionadas à causa do problema, que são as memórias. As causas, elas estão acompanhadas das memórias. Então, eu fiz isso. Conectei com o sentimento, com a emoção ali que eu estava sentindo, com o sentimento, e fui deixando levar. E eu tô passando por uma fase na minha vida, vou abrir minha vida aqui pra vocês, eu estou me sentindo muito fracassado. Eu tô sentindo assim que tem uma coisa me paralisando mesmo de conseguir o meu sucesso. Eu fui olhando o que era, fui entrando naquilo ali e vi que uma das coisas que estão paralisando o meu sucesso é um sentimento de dívida com uma pessoa que eu convivia lá na minha infância. Eu não vou colocar quem é essa pessoa pra não expor ela, mas uma pessoa da minha infância, um sentimento de dívida com ela. Ao mesmo tempo que eu sinto um sentimento de dívida com ela, e esse sentimento de dívida é muito grande, é uma culpa muito grande que eu sinto. Na anotação mental 3, na aula anterior, a gente acessou essa culpa, esse sentimento de dívida também. A gente fez uma ressignificação ali sobre se sentir imprestável, mas a gente não tratou exatamente a culpa que a gente estava sentindo. A gente foi para um outro caminho, e eu nem percebi que a gente fez isso, que a gente tinha feito isso. E esse sentimento de culpa, de dívida, ele ainda tá rodando ali. E sendo bem sincero para vocês, eu não sei se eu vou conseguir resolver esse sentimento agora em uma aula, pelo menos. Em uma anotação sim, porque ela vai ficar registrada somente em uma anotação, mas não sei se você vai ficar só em um vídeo. Isso aqui não é exatamente uma aula, né? Eu tô aqui explicando alguma coisa pra vocês, mas é mais uma prática, uma gravação de uma prática, um vídeo de uma prática de escrita terapêutica. Então, eu não sei se vou conseguir resolver isso tudo em um vídeo, e é isso que eu tenho pra falar sobre isso, bom? Então, eu sinto um sentimento de dívida, culpa, muito grande. E junto desse sentimento de dívida e de culpa, tem uma outra coisa, que é uma raiva dessa pessoa pelas coisas que eu passei com essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que tem essa culpa, porque eu amo muito essa pessoa, tem um sentimento de raiva pelas coisas que eu senti na presença dela. Eu não quero falar aqui pelas coisas que ela fez, porque eu tenho muita consciência de que todas as coisas que eu sinto são totalmente responsabilidades minha. Então, eu não me senti mal por conta das coisas que ela fez. Eu senti raiva por conta das coisas que eu sentia na presença dessa pessoa. Então, um sentimento de culpa por amar muito essa pessoa e eu me senti arrasado a única palavra que me vem é desagradar, mas não é esse o sentimento que eu fiz, sabe? Não é exatamente isso, mas é nesse sentido assim, sabe? Então, a gente pode começar pela culpa, porque eu sinto que é essa culpa que tá me travando
travando, sabe? Essa culpa que tá me travando, porque eu me sinto muito culpado e tá muito nítido, assim, pra mim, do porquê que essa culpa faz com que eu não tenha sucesso. É uma dívida, eu tô engalhado naquilo ali, nessa culpa. Por exemplo, imagina que você... É como se eu tivesse perdido a moral, como se eu tivesse perdido os meus créditos, a minha moral, e eu não fosse mais digno, não tivesse mais o direito de fazer isso porque aquela pessoa não gostou de mim. O que eu estou sentindo, o que está fazendo que eu me sinta fracassado e isso está prejudicando o alcance do meu sucesso, o que eu sinto é que eu travo porque essa pessoa me rejeitou. Eu me senti rejeitado. E assim, pessoal, eu tô há um bom tempo trabalhando esses negócios de rejeição em mim, sabe? Só que eu ainda não achei a causa do rolê, sabe? Eu ainda não achei. Tô há um bom tempo me trabalhando nisso. Não há um bom tempo, mas de uma forma bem intensiva. E me senti rejeitado. Eu vou ver se aqui com vocês eu consigo encontrar essa memória. Eu vou ver se aqui com vocês eu consigo encontrar essa memória. A memória que fez com que eu me sentisse rejeitado. E essa rejeição, eu achei a memória. Eu vou explicar aqui pra vocês o que está acontecendo. Eu vou clarear essa memória pra vocês, porque quando a gente acessa uma memória, é muito importante que a gente coloque em palavras tudo o que está acontecendo nessa memória, para que a gente tenha mais facilidade em trabalhar em cima dela, para que a gente consiga ter uma imagem clara dela. Então eu vou clarear ela aqui pra vocês, para que vocês também consigam visualizar essa memória junto comigo, isso que eu estou vendo, isso que eu vi e estou vendo, pra gente poder trabalhar em cima dela. Nessa memória em específica, a pessoa não está na memória. Eu tô sozinho, deitado no quarto e me sentindo muito rejeitado, mas muito rejeitado. É uma rejeição bem grande. Tá. E uma das formas que eu vou escolher de limpar essa memória é fazendo auto-hipnose. Então eu vou me auto-hipnotizar aqui com vocês. Eu não vou trabalhar em cima dessa memória na escrita terapêutica. Esse vídeo sim era para escrita terapêutica, mas essa memória eu sinto que ela vai ser mais resolvida com auto-hipnose. Então aqui esse vídeo vocês também podem olhar como que eu estou fazendo. Vocês não conseguem olhar diretamente como eu estou fazendo, né? Porque está acontecendo aqui dentro, mas vocês podem se inspirar. Sejam autodidatas. Existe todo um preparo para fazer um processo de auto-hipnose. Precisa ter uma base de conhecimento sobre a mente humana, mas se aventurem. Se aventurem dentro da mente de vocês. Se olhem, sabe? E eu vou explicar tudo que eu tô fazendo aqui para vocês para limpar essa memória. São ferramentas que eu aprendi até aqui e vou estar aqui explicando para vocês, para que vocês também possam fazer aos pouquinhos na casa de vocês e a gente se tornar seres humanos melhores, juntos, tá bom? Então, só fechar o olho para eu já entrar nessa memória. Então, João, eu tenho 6 anos, ele está deitado numa cama. E como que eu vou fazer para limpar essa rejeição que ele está sentindo, esse medo que ele está sentindo? Eu simplesmente vou sentir. Primeiro, uma das coisas que a gente pode fazer, identifique a emoção que você percebe que ele está sentindo. Então, você se conectou com a memória, estou conectado com a memória, eu estou vendo o João deitado na cama e eu vejo assim no coração dele, no corpo dele, a rejeição. Uma coisa áspera, uma coisa pontiaguda, tá ali mexendo no peitoral dele, nessa parte torácica aqui dele, ele tá sentindo. Então eu já identifiquei, é uma rejeição. Outra coisa que a gente pode fazer para ficar mais claro ainda é dar uma cor para essa rejeição. Qual que é a cor dessa rejeição? Uma rejeição vermelha bem escura, um bordô bem escuro, um sangue assim, sabe? Então uma rejeição de cor vermelha bem escura. E agora eu tô conseguindo sentir ela muito mais fácil. Pra gente limpar essa rejeição, a gente identificou qual que é a emoção, o sentimento e deu uma cor pra ela. Agora você vai chamar ela. Você vai falar rejeição e quanto mais você fala rejeição, esse sentimento ele vai se enchendo, ele vai crescendo porque você vai ativando esse sentimento. E por que a gente faz isso? Por que a gente sente? Uma metáfora que meu terapeuta utilizou pra explicar isso é como se nós fôssemos uma torneira. Pra gente limpar essa emoção, a gente precisa abrir a torneira e deixar essa emoção passar, como se fosse uma torneira. A água tá passando, vai chegar uma hora que essa água vai acabar. Então você abre a torneira e a forma de você manter a torneira aberta é falando rejeição. Tô falando e já tô entrando, mas só tô explicando aqui pra vocês. Você vai fazendo isso pra manter a torneira aberta e você ir sentindo. Quando eu sei que acabou? Quando você estiver falando, você se esforça pra se conectar, pra procurar essa rejeição dentro de você vai procurando com a sua mente, você vai tentando colocar sua cabeça dentro dessa rejeição pra você ir sentindo e sem medo ir sentindo ela, você vai falando rejeição. Vai
chegar um momento que você vai falar e você não vai mais sentir essa rejeição. Isso significa que ela está limpa. Essa rejeição já não está mais dentro de você, ela não influencia mais o seu sistema. Então vamos lá. Você consegue perceber assim também que você meio que entra num êxtase depois que limpa. É incrível. Tu entra numa brisa assim, sabe? Fica maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu consegui sentir assim essa rejeição saindo e o processo ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Quando você acha a causa do que você está sentindo e resolve ela, imediatamente você consegue sentir o teu sistema se alterando. Eu já tô conseguindo assim, é claro que estamos só começando ainda. A gente tá começando. Está começando agora isso, mas eu já consigo perceber o meu sistema se comportando diferente. Eu me sentindo diferente frente às coisas da vida. Então agora, nesse momento, esse sentimento de rejeição, ele não está mais ali. Agora tem uma outra coisa. Lembra que eu falei da raiva? Tem uma parte minha ali que ela tá relutando com os comportamentos que aquela pessoa tinha comigo, no sentido de rebeldia, nesse sentido de rebeldia, de não aceitar, de não honrar. Então agora a gente vai resolver esse sentimento de não aceitação. Eu vou dar uma cor para esse sentimento de não aceitação para ficar mais fácil de eu sentir ela, de eu visualizar ela, de eu perceber ela. Então vamos lá. Essa não aceitação, ela é um verde limão, essa não aceitação. Talvez porque quando a gente não aceita algo, a gente fica meio azedo, né? Não que limão seja azedo, mas é amargo. Limão não é amargo, né? Azedo? Não, azedo é quando tá podre, né? Limão, acho que é azedo, né? Ou é amargo? Acho que é azedo. Enfim, não importa agora, né? Mas é um verde limão. Então vamos lá. Bem, na verdade, eu vou conversar com esse João que eu tô vendo aqui, porque eu quero entender por que ele não aceita, por que ele não tá aceitando essa pessoa, as coisas que essa pessoa tá fazendo. Eu fiz um processo no outro vídeo, onde eu personifiquei o João aqui pra gente conversar com ele. Quando eu estiver respondendo, é o João quem está respondendo, aquele João lá de 6 anos. E as perguntas sou eu o João do presente, quem está fazendo pra ele. E ele vai me responder. Agora eu vou conversar com ele aqui. Bom, o que acontece? Ele não está se sentindo amado, ele está com vergonha disso. Essa vergonha, não aceitação, que ele não se sentiu amado. E depois que ele não se sentiu amado, ele sentiu muita vergonha disso. Porque tinham pessoas ali. E, cara, envergonhado, ele não quis lidar com aquela vergonha. Então ele não aceitou aquilo que estava acontecendo. Cada emoção a gente coloca como se fossem camadas. Como se nós fôssemos, cada memória fosse uma cebola. E a gente entra numa memória e a primeira camada que a gente acessou dessa memória que a gente estava foi rejeição. Então a gente limpou ela. Tiramos a primeira camada. Agora a segunda camada é vergonha. Existem memórias que teve uma memória que eu tratei, uma memória de abuso sexual que eu sofri. Essa memória, ela tinha 8 camadas. E geralmente as memórias têm assim 2, 3, 4 camadas. Essas maiores, essas mais pesadas, geralmente as memórias de abuso sexual, elas são as mais pesadas que tem. Então se você já sofreu abuso sexual, sério, procura uma ajuda, isso vai te ajudar bastante. Vai mudar bastante coisa, bastante a forma como você se sente na sua vida. Busca uma ajuda, sabe? E pra resolver esses problemas que você sofreu com abuso sexual. Eu sei que é bem difícil porque eu vejo quanto isso prejudica a nossa vida por ver o tamanho do trem que tinha dentro de mim depois que eu tratei essa memória, porque foi só uma vez que eu fui abusado. Só que essa memória tinha 8 camadas. E 8 camadas assim é bastante, gente. É bastante. Deve ter mais, deve ter memórias com muito mais camadas. Só que 8 camadas já é bastante, sabe? O comum é de 3, 4 camadas. Se você já sofreu um abuso sexual, procura ajuda, sabe? Procura ajuda porque isso vai mudar bastante a sua vida. Eu sei que é difícil se pronunciar e se expor, falar isso pra alguém, mas fale isso. Se for falar, se for tomar coragem pra falar, fale para um terapeuta, para uma terapeuta, se você se sentir mais confortável. E porque isso vai ajudar bastante a tua vida, bastante mesmo. Enfim, saindo um pouco ali do negócio, energia sexual, gente, tudo que mexe com energia sexual, energia sexual é uma coisa muito potente. Existe um tabu muito grande na sociedade quanto à sexualidade, quanto ao sexo, quanto a qualquer coisa que envolva sexualidade. Muito tabu. E essa energia sexual, gente, ela é muito poderosa. Qualquer coisa que tu ligue
A energia sexual, essa coisa, ela se multiplica por 1000% a potência dela. Porque a energia sexual é a energia da vida. A gente cria uma outra criança através de sexo. Então a energia sexual é a energia mais poderosa que existe, gente. É a energia da criação. E qualquer coisa que você ligue com essa energia se multiplica, se intensifica, se potencializa. E quando você sofre um abuso sexual, ao invés de criar 2, 3 camadas, você cria 8, 10, 12 camadas. Uma memória gigantesca, enorme assim, um trem dentro de você. Uma memória, um abuso. Se você já sofreu mais de um, pelo amor de Deus, corre. Tá perdendo tempo, a tua vida tá numa qualidade muito baixa. Não necessariamente a sua vida esteja numa qualidade baixa, mas ela, eu tenho certeza absoluta que depois que você resolver esses problemas que você tem com abuso sexual, tua vida vai disparar. Vai ficar muito melhor mesmo. Então, não perde tempo. Procura ajuda. Tem muitas pessoas disponíveis para ajudar. Você pode me chamar que eu posso te indicar alguém. Você também pode fazer comigo, eu posso te ajudar com isso também. E é isso, eu precisava falar sobre isso. Então agora vamos tratar essa vergonha de cor amarela. Agora eu estou vendo uma raiva. Agora sim, a raiva apareceu. Essa raiva, ela é muito macabra. Meu Deus do céu. Como é que pode uma criança de 6 anos ter a capacidade de criar uma coisa assim? Vamos lá. Essa raiva, que cor que ela tem? Um vermelho muito escuro, tipo um coágulo, sabe? Bem quase preto. Tá, aquela vergonha ali, a vergonha ela foi. Aí eu comecei a sentir uma raiva. Tô engalhado nessa raiva, porque tem alguma coisa ali. Essa memória aqui é grande, hein? Estou sentindo um nojo, um repúdio dessa pessoa. Repúdio. Esse repúdio já foi, agora tem outra coisa. Mágoa. Essa memória, gente, posso dizer que ela está 80% resolvida. Há a possibilidade de esses 20% se resolverem sozinhos, porque eu tirei 80% do peso. Mas pelo que eu estou vendo, esses 20% eles ainda são um pouquinho pesados. Então eu vou precisar voltar aqui em um outro momento e trabalhar eles. Eu não vou dar continuidade, porque para não ficar muito extenso, e também porque a gente já foi meio fundo nessa memória. Já gastou ela um pouco. Então é isso. Isso que eu fiz, vocês podem testar em casa. Não vou garantir para vocês que vocês irão conseguir, tá bom? Porque como eu falei, precisa de uma base de conhecimento sobre a mente humana. E eu estou falando isso, sendo bem sincero com vocês, para que vocês não se frustrem, tá bom? Para que vocês não se frustrem caso não consigam. Ou caso durmam no meio do caminho, normal também. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui eu comecei ele com o intuito de fazer uma escrita terapêutica, mas como eu senti que a gente ia precisar de uma outra ferramenta, que isso que eu fiz foi auto-hipnoterapia, hipnose clínica, então eu fiz aqui com vocês, tá bom? Espero que isso sirva de inspiração, de exemplo pra vocês também, tá? E a gente tá junto. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem me chamar, que eu também posso ajudar vocês, tá bom? Tenho todo um material aqui disponível pra tá ajudando vocês no próprio desenvolvimento de vocês, tá bom? Então é isso. Um grande abraço pra vocês.